As mudanças climáticas, elas têm um impacto significativo na política habitacional em todo o mundo, e Maracanaú não é diferente disso. E para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Darliane Holanda, ela que é gerente de programas e projetos habitacionais, vai explicar para a gente um pouquinho como é que funciona essa questão das mudanças climáticas e quais são esses impactos que tem nesses programas sociais, né, em relação à habitação. Bom dia, Darliane. Olá, bom dia. Muito Bom obrigada dia. pela sua participação aqui no nosso programa hoje. E eu queria começar essa conversa com você perguntando para ti como é que essas mudanças climáticas elas estão afetando a política habitacional no Brasil, no mundo, né, e principalmente em Maracanaú. Pronto. Bom dia a todos e a todas, as pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast. É um prazer estar nesse momento participando com vocês. Em relação a essa questão das mudanças climáticas, é importante a gente destacar que esse é um problema que afeta o Brasil e o mundo, né? Então, Maracanaú, obviamente, também, como parte desse país, também está sofrendo com essas mudanças climáticas. Inclusive, nesses 2 últimos anos, nós estamos vivenciando alguns problemas em Maracanaú que a gente, em anos passados, né, em décadas atrás, nós não tínhamos muita... não era algo muito visto no município. Isso é fruto, obviamente, da própria questão do planeta, né? A gente está passando por um momento de degradação ambiental, então as enchentes, as catástrofes climáticas, elas atingem principalmente a população que mora nas áreas periféricas, porque elas estão justamente em lugares que não foram preparados, que não estão planejados para receber, preparados para enfrentar esse tipo de eventos. Então, em Maracanaú, nós temos algumas áreas que sofrem alagamentos, nós temos algumas situações de pessoas que estão sofrendo com a questão da moradia, porque a moradia ela também é precária, muitas delas são construídas de uma forma autoconstrução, né? Então, sem a devida assessoria, sem o devido preparo, sem a devida assistência técnica. E, realmente, esse é um problema que nós temos que que nós já estamos pensando. Nós temos aqui uma política pública de habitação que é responsável para pensar, para planejar, para diagnosticar esses problemas e, assim, tá propondo soluções para essas pessoas, né, para essas famílias, principalmente, que moram nessas áreas mais periféricas. Darliane, existe uma diferença entre essas áreas, essas mudanças climáticas nessas áreas urbanas e rurais? Existe o impacto nessas áreas são diferentes? São porque são a área urbana e rural. Apesar de Maracanaú a gente não ter tão delimitada essa área rural, né? O Maracanaú ele é um município eminentemente urbano, de características urbanas, inclusive que recebe muitas famílias, muitas pessoas que vêm do interior do estado, que vêm de outros estados também, em busca de trabalho, em busca de uma melhor condição de vida, por conta das condições também no interior do estado, na área rural, que não são muito boas, né? Então, nós acompanhamos na história do Brasil, na história do Nordeste e do Ceará, que a área rural ela sofre principalmente com a seca. Então, isso causa esse êxodo, né, que a gente chama êxodo rural, das famílias que, em busca de melhores condições de vida, procuram as áreas mais próximas da região metropolitana, como no caso de Maracanaú e as demais cidades. E isso acaba provocando um adensamento populacional. O que significa? O município ele tem uma estrutura, ele está preparado para acolher, né, para receber um determinado número de pessoas, porém, com esse êxodo rural, com essa busca de famílias que vêm, tanto fugindo da seca, como também em busca de condição de trabalho, eles acabam vindo e ocupando áreas que não estão preparadas para receber. E aí, Maracanaú, ele é polo atrativo, por conta do nosso distrito industrial, por conta da localização, que é uma localização estratégica, né, próximo da região metropolitana, livre acesso aí ao anel viário, então tem a central de abastecimento, como a CEASA, enfim, é uma região
estamos numa região que cresce, tem um desenvolvimento econômico muito, saltou, né, no desenvolvimento econômico nesses últimos anos, e isso acaba fazendo com que as pessoas realmente venham para cá. Infelizmente, quando essas famílias chegam em Maracanaú, elas acabam indo, ocupando áreas que estão realmente desprovidas de infraestrutura urbana, de abastecimento de água, de abastecimento de luz, de serviços públicos. E aí, quando acontece esses eventos climáticos, né, como está acontecendo agora, de uma forma mais intensa, elas acabam, sim, sofrendo muito mais e procurando formas de sanar essa dificuldade. E aí, muitos são desempregados, muitos têm uma renda baixa, que não dá conta, né, de resolver esses problemas apenas com o seu recurso, e acabam buscando apoio nas políticas públicas municipais. Então, eu diria que existe sim uma diferença entre as consequências que afetam a população que mora na área rural e a população que mora na área urbana. Então, assim, são eventos que prejudicam, mas as consequências elas são diferentes, sim. Você falou no início que o Maracanaú já toma medidas, né, pensando adaptar a política habitacional em relação às mudanças climáticas. Quais são essas medidas e como é que os governos podem se mexer em relação a isso? Pronto. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a questão da política habitacional em Maracanaú. É importante deixar claro que a política habitacional ela é uma política pública, então ela não são ações pontuais, não são ações emergenciais, porque às vezes as pessoas desconhecem que existe uma política pública, né? Quando a gente fala de política pública, estou falando de um conjunto de ações que são executadas, planejadas, pensadas pelo poder público para sanar as questões afetas à questão habitacional. E aí a política de habitação, ela, assim como política de saúde, política de assistência, política de educação, ela é pensada nos 3 níveis de governo, né? Federal, estadual e o governo municipal. Então, a política de habitação, ela para ser executada, ela está estruturada, ela está dentro de um sistema, né, que é o Sistema Nacional de Habitação. Esse sistema, ele exige que os municípios eles se preparem com seus planos, que tem um fundo que é onde vai ser colocados os recursos, né, os recursos públicos para que sejam executadas as políticas públicas, e que ele tenha um conselho. Então, a gente diria que esse triplé de fundo, plano, conselho e fundo, ele é exigência de qualquer política pública para que possa receber recursos federais, estaduais, para que possa desenvolver suas ações. Em Maracanaú, nós organizamos o Sistema Nacional de Habitação de Interesse, aliás, o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social no ano de 2005, ainda no governo do Roberto Pessoa. E nesse ano foi criada a Coordenadoria de Habitação, que hoje é a coordenadoria, que hoje, inclusive, não é mais coordenadoria, ela já é uma diretoria de políticas habitacionais e regularização fundiária, porque de 2005 para cá houve muitas mudanças na legislação. Então, nós temos uma política de regularização, daqui a pouco eu explico o que seria essa política de regularização. E essa diretoria hoje, que foi criada em 2005 como coordenadoria, hoje é uma diretoria de habitação, de políticas habitacionais, né, e regularização fundiária. E ela é a responsável hoje por estar pensando, fortalecendo, priorizando aí as ações de política habitacional. Então, você me perguntou quais seriam as ações hoje, né, que o município desenvolve para estar minimizando essa questão habitacional, principalmente os impactos habitacionais, que a gente, né, reforçando outra vez, que esse impacto habitacional, esses impactos, aliás, climáticos e ambientais, que afetam a forma de morar, afetam a forma de viver, são eventos que são fruto de um modo de produção, de um modo de desenvolvimento capitalista, que veio, muitas vezes, destruindo a natureza,
que vem muitas vezes em nome aí de um desenvolvimento do mercado, muitas vezes, e do capitalismo, muitas vezes assim, sem planejamento, eles acabam que só visam o lucro, realmente, muitas vezes visam o lucro, sem pensar no amanhã, sem pensar que quando você desmata, que quando você polui, quando você joga agrotóxicos, né, no plantio, na terra, você está causando danos ao nosso planeta e, consequentemente, ao modo de viver e de habitar. Então, isso aí é resultado de anos de especulação, de desenvolvimento excludente, né? O que a gente chama de desenvolvimento excludente. Desenvolve determinada área, determinado grupo, se beneficia com esse desenvolvimento, enquanto outras pessoas, no caso, as pessoas de menor renda, que não têm acesso, né, a esses meios, elas acabam sendo prejudicadas. E assim como todos nós que habitamos hoje no planeta. Então, essa Maracanaú, por exemplo, hoje não é da nossa secretaria, mas nós estamos aí já pensando, acredito que já as pessoas já conhecem, já têm ouvido falar no plano de descarbonização. Né? Então, isso aí é uma das medidas que o município está tomando para poder, já pensando no futuro, já pensando nas consequências que nós vamos ter daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Temos o plano de mobilidade urbana também, que é outra, né, apesar de não estar diretamente na política de habitação, mas também dialoga com a habitação. Porque quando a gente fala de habitação, nós não falamos apenas de moradia. Né? A habitação não diz respeito apenas à questão do direito à moradia, mas de como é exercido esse direito à moradia. Ou melhor, será que esse direito à moradia ele é exercido? Então, a habitação diz respeito ao acesso à cidade, né? Ao direito à cidade. Esse direito à cidade ele passa por morar em áreas com infraestrutura urbana, com serviços públicos, ter direito a uma moradia adequada, né, em condições de habitabilidade. Quando a gente fala condições de habitabilidade, é aquela moradia que te protege do calor, que te protege do frio, que dá condição de uma família ocupar, né, de uma forma confortável. Então, a política habitacional ela não está restrita apenas à construção de habitação. E também nós temos políticas, ações voltadas, né, para essa questão da habitação exclusivamente no que se refere à moradia. Inclusive, Maracanaú, na década de 80, nós já só para as pessoas lembrarem, né, que a própria construção desses conjuntos habitacionais, como a Caracuzinho, o Gereissati, Conjunto Timbó, Novo Maracanaú. Esses conjuntos, eles são fruto de uma política habitacional, na época, né, que foi construída aí com incentivo do Sistema Nacional de Habitação, e foram construídos nessa proposta mesmo de estar incentivando, trazendo, fruto desse desenvolvimento, dessa vinda das pessoas para a área metropolitana, inclusive também do desenvolvimento da indústria, que fez com que essas políticas essas ações fossem desenvolvidas e aí criaram-se esses conjuntos habitacionais na época para atender essa população. Tanto que Maracanaú hoje é uma cidade que tem pessoas de vários estados, de várias regiões. E naquele momento, naquela época, foram beneficiadas com esses conjuntos habitacionais 14 mil famílias. Obviamente que da década de 80 para cá, nós não estamos mais falando, né? Maracanaú tem sim uma demanda habitacional enorme, porque a cidade só cresceu. Aí você sai de um município com aproximadamente 100 mil, 80 mil a 100 mil habitantes, para estar num município hoje com mais de 200 mil habitantes. Né? Então, realmente, é uma cidade grande. Em relação às ações, que aí não é somente para a questão dos eventos climáticos, mas em relação à questão da moradia como um todo. Nós também fizemos no ano de 2005, iniciamos em 2005, quando aderimos ao Sistema Nacional de Habitação, criando o nosso Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social. Nós aderimos ao programa Minha Casa Minha Vida e foram entregues 9 empreendimentos habitacionais, né, que são o Vigílio Távora 1, 2 e 3,
os Duma, 1, 2 e 3, que fica ali próximo do Timbó, o Residencial Bonaparte e o Residencial Blanchard Girão. Então, nesses empreendimentos habitacionais que foram entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, eles foram destinados às pessoas de renda menor, porque se trata de uma política de habitação de interesse social. Então, nesses empreendimentos, nós beneficiamos aproximadamente 3.008 famílias com essas moradias. E é isso, nós temos políticas habitacionais, o município vem se organizando, e temos também o nosso plano de habitação. Esse plano de habitação, ele inclusive vai ser revisado agora. Ele é o que é um plano. O plano municipal é um instrumento de gestão, é um instrumento que que possibilita o gestor olhar para a sua cidade, né, porque ele é elaborado ali trazendo alguns elementos, por exemplo, quantas pessoas estão no município, quantas pessoas moram de aluguel, quantas pessoas moram em moradias precárias, quantas pessoas moram, quem são as pessoas que moram em área de risco, em áreas de proteção ambiental, que medidas, e aí a gente vai organizando, né, planejando, colocando no plano habitacional metas, né, a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. Então, esse instrumento, que inclusive vai ser revisado agora, ele é um instrumento importantíssimo para qualquer gestor. E nós temos o nosso plano de habitação que está em processo de revisão e que é onde vai apontar onde está o principal gargalo aqui da habitação no município. Hoje você já tem noção onde estão esses gargalos? Sim. E aí eu trago, sim, a experiência, né, do lugar de trabalho mesmo, né, onde nós trabalhamos hoje, onde eu estou enquanto técnica, enquanto gerente dos programas e projetos. Nós recebemos muitas demandas dos bairros Santo Sátiro, ali próximo do Acaracuzinho, Jardim das Maravilhas, própria Pajuçara, algumas áreas da Pajuçara, Antônio Justa. Nós temos essas áreas mais periféricas, né? Então, são famílias que moram, que estão muitas vezes, as moradias, maioria são moradias precárias, que não dispõem de uma infraestrutura de serviços adequada. Então, muitas ainda não receberam os serviços de saneamento na sua integralidade. Tem ruas que estão com esses serviços já implantados, mas outras não. E são de onde vêm as principais demandas hoje, né? Inclusive agora com esse período de chuvas, nós estamos recebendo muitas famílias que tiveram suas casas alagadas, que tiveram suas casas, algumas até derrubadas por raios. Às vezes a gente pensa que não tem, mas tiveram, sim, algumas casas que foram atingidas por raios e tiveram sua estrutura totalmente comprometida. E aí você pode me perguntar, e o que é que o município está fazendo em relação a isso? Então, nós temos um programa, no caso, um benefício chamado Bolsa Locação Social. Ele é um benefício provisório, ele é emergencial, ele é um benefício eventual, que ele é voltado exclusivamente para atender as famílias em situação de risco social, seja por conta de moradias alagadas, seja por conta de um problema na infraestrutura, rachaduras, entendeu? Qualquer problema que cause risco estrutural na moradia e que seja uma ameaça à vida, então nós atendemos essas famílias, e aí é feito todo um trabalho social também com essas famílias. Nós temos uma equipe com assistentes sociais, nós fazemos esse trabalho em parceria com a Defesa Civil. Então, a Defesa Civil que visita essas moradias, dá o laudo em relação ao risco habitacional, se é um risco alto, se é um risco leve, se é um risco menor, né? Então, nos aciona, e nós também. É uma via de mão dupla. Tanto as famílias nos procuram, ou nós, né, buscamos essas famílias e identificamos essas situações, acionamos a Defesa Civil, ou o contrário, as famílias procuram a Defesa Civil também nos aciona. Então, é sempre um trabalho de parceria entre a habitação e a Defesa Civil.
Então, hoje nós temos esse programa, essa locação social, onde as famílias elas passam por um período, né, elas passam por um tempo, até elas se organizarem, se tiverem condições de retornar para as suas antigas moradias ou de buscarem outro espaço mais seguro, né, para que possam viver em segurança. Então, a gente mantém por um período e o município custeia esse aluguel social. Darliane, e como é que essas políticas habitacionais elas podem oportunizar para construir casas mais resilientes e voltadas para essa questão climática, preocupadas com esse tema? Pronto. É isso, né? Nós temos, inclusive, primeiro é a gente fazer um trabalho intenso em conjunto com outras políticas setoriais para que essas famílias elas não permaneçam nessas áreas. Eu acho que a principal questão hoje é mais onde essas casas estão sendo construídas, em que condições elas estão sendo construídas. Então, muitas vezes, as famílias vão chegando, ocupando áreas que não deveriam ocupar, áreas, inclusive, de proteção ambiental, áreas que estão reservadas, que a gente já sabe que em determinadas épocas do ano elas tendem a sofrer alagamentos, e as famílias vão ficando. Mas não seria também algo assim para culpabilizar. Elas estão lá porque são culpadas, elas são culpadas pela situação. Eu acredito assim, muitas vão para lá... Não é o meio de arranjar um culpado, e sim uma solução. Exatamente. Né? Então, por que elas estão indo para lá? Primeira questão é essa, né? São famílias, como eu falei no início, que muitas vezes vêm de fora, vêm de outros municípios, vêm de outros estados, são famílias, às vezes, daqui mesmo, porque você sabe que as famílias, elas crescem, né? Elas têm filhos e constituem novas famílias, e a situação hoje do país, ela está uma situação muito difícil, o desemprego está muito grande, então eles acabam fazendo os puxadinhos, como eu falei, muitas moradias são inadequadas, são autoconstruídas e são construídas de qualquer jeito. Então, assim, a questão habitacional é uma problemática que ela é cara, entendeu? Não é algo que se resolve facilmente com medidas de um paliativas. Dia para a noite, né? Não. Cara e demorada, exatamente. Você acabou de falar o que eu ia dizer aqui. É uma política cara e demorada, porque você não constrói uma habitação de um dia para o outro. Né? E, por outro lado, as pessoas precisam viver, elas precisam estar em algum lugar. Então, as famílias elas vão ocupando essas áreas como uma estratégia de sobrevivência. Né? Ou vão para a rua, que nós temos também um público em situação de rua, em Maracanaú, ou vão para a rua, ou vão ocupar áreas de risco. E aí tem essas catástrofes que nós estamos acompanhando no Brasil todo. Em Maracanaú, nós ainda não tivemos, ainda bem, eventos nas proporções que houve em Minas Gerais, que houve em São Paulo. Mas também isso não significa dizer que nós nunca vamos ter. Né? A gente precisa estar olhando para essa realidade do município e preparando a cidade pensando a longo prazo. E eu acredito que nós estamos tendo, sim, algumas iniciativas nesse sentido. Como eu lhe falei, não é algo rápido, mas nesses últimos anos, aí, com o próprio secretário de Infraestrutura, ele tem trazido algumas ideias, algumas parcerias importantes, e a gente olha para a cidade hoje, olha para o município hoje, nós já vemos mudança. Nós já vemos mudança. Quais são essas mudanças, Darliane? Na própria mobilidade, essas últimas obras estruturantes que está havendo agora, está havendo obras em relação à questão de saneamento, mudança, né, questão de... Nas periferias também, as pessoas pensam que essas obras são aqui, no centro da cidade, né, porque é uma área mais visível. Nós tivemos agora, recentemente, essa reforma, essa mudança aí, essa readequação aí que houve na Avenida 5, né? Então, foi um ganho muito, muito importante para a população, foi importante ali para o comércio, para os moradores, mas também nós estamos observando algumas obras também nos bairros mais periféricos, né? Asfalto, calçamento, mudanças, a questão da infraestrutura urbana também, e acredito que nós vamos ter outras. E aí é isso, como eu lhe falei, não dá para fazer tudo de uma vez, né, num governo só, porque a política habitacional ela é demorada mesmo. Nós estamos prestes a iniciarmos a terceira fase, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, hoje, nós já temos pessoas batendo a nossa porta, querendo saber do município, porque quando começa, né, já fazendo, e é um grande número de pessoas. Então, nós não temos hoje dados
fidedignos assim, em relação ao déficit habitacional do município. O que é um déficit habitacional? O déficit habitacional está relacionado ao número de casas existentes em relação ao número de pessoas que vivem naquela cidade. E aí esse déficit habitacional ele pode ser quantitativo, que é em relação ao número de casas em relação às pessoas, e qualitativo também, que é em relação às condições dessas casas. Porque nós não temos hoje um número fidedigno, porque a última pesquisa que a gente tem dados, né, em relação ao Brasil, ela foi de 2014. Foi pela Fundação João Pinheiro. E, desde então, a gente não tem mais dados, inclusive, né, o IBGE está fazendo esse levantamento agora. Importante que as pessoas abram suas portas, recebam os recenseadores, porque quando você participa do censo, você está participando também da gestão da cidade, né? Porque ali o censo ele vai trazer informações que vão ser depois utilizadas pelos gestores públicos para pensar as políticas públicas. E aí, em relação ao déficit, como eu falei antes, nós não temos esse dado ainda fidedigno, não posso te dizer que Maracanã hoje tem 20%, 10%, 15% de déficit habitacional, mas eu acredito que nós vamos ter um número bem grande de pessoas, né, procurando, que estão hoje no município, morando de uma forma ou precária, né, muitas famílias habitando muitas vezes, famílias de 9, 10, 12 pessoas habitando um cômodo ou 2 cômodos. Isso é uma realidade aqui no município, e eu digo isso porque nós temos segurança para falar isso, porque nós fazemos essas visitas a essas famílias e nós encontramos essa realidade. E estamos aguardando o lançamento oficial do programa. Aliás, foi lançado, mas está hoje em fase de... ainda está sob medida provisória, aguardando aí a revisão, né? Tá na Câmara dos Deputados, para poder fazer os ajustes necessários e depois ser transformada em lei e a gente começar. E Maracanã, com certeza, vai sim aderir ao programa Minha Casa Minha Vida, e logo, logo nós vamos divulgar como é que vai se dar esse programa. Como essas mudanças climáticas elas impactam diretamente a questão da política habitacional? Assim, de construção mesmo, existe um impacto relativo a isso? Maracanaú, vamos falar aqui de Maracanaú, não seria só os eventos climáticos impactar na construção. Existe essa viabilidade econômica? Existe um impacto nessa viabilidade econômica? Pronto. Eu acredito que os eventos climáticos, as próprias condições em que as famílias elas são levadas, elas são deixadas, né? Porque quando elas são atingidas, as consequências na vida delas são imediatas. Ou perdem as moradias. Então, isso, consequentemente, vai levar o poder público a pensar estratégias. Porque como é que a gente vai fazer? Né? Uma situação ali emergencial é uma situação concreta. Trazer aqui o exemplo de São Paulo, quando houve agora no final do ano aquelas enchentes, que as pessoas perderam as casas, o que foi que o presidente fez? Imediatamente, ele autorizou a entrega das moradias que tivessem, as primeiras unidades de moradias do Minha Casa Minha Vida fossem destinadas para essas famílias, sem sorteio, sem inscrição. Então, assim, foi uma medida oportuna, muito importante ali, que o presidente tomou. Ele teve que ser célere ali naquela decisão e já destinar imediatamente. Então, assim, acredito que os estados que estão sendo afetados de uma forma mais direta com esses eventos climáticos também estão pensando soluções. Seja soluções de construção, seja construção via empreendimento, via mercado, seja construção via mutirão. Né? Você fala assim, como que isso afeta a política de habitação? A gente vai ter que criar estratégias, inclusive, de pensar um outro modelo habitacional que não seja um modelo exclusivamente atrelado ao sistema mercadológico, entendeu? Ao mercado, ao financiamento. A gente pensa nisso aqui em Maracanã, assim, tem outras saídas fora, por exemplo, Minha Casa Minha Vida? Existem outras parcerias, outras saídas mesmo para essas construções? Pronto. Nós, lá da política de habitação, a gente tem algumas ideias, porém, assim, claro que tudo vai depender das decisões políticas, né, das parcerias que vão ser firmadas. Eu acho que eu poderia te dizer assim, nós temos hoje intencionalidades. Okay? Nós estamos
pensando, vendo as possibilidades. Nós não temos ainda algo encaminhado concretamente que eu possa te dizer, hoje nós estamos caminhando nesse sentido, não. Mas nós temos ideias, sim, nós estamos analisando, como eu te falei. Pegando até perfil de outros municípios, Sim, de outros estados, né, Darlene? De Darlene? outros estados, porque é novo, né? Algumas, como eu falei para você no início, essa questão dos eventos climáticos em Maracanã, era algo que a gente antes não era atingido assim, de uma forma tão direta. As últimas chuvas que aconteceram agora no mês de abril, nós tivemos várias pessoas que perderam as moradias. Tanto que nós aumentamos o número quantitativo, o número de pessoas que foram para o aluguel social por conta disso. A própria Defesa Civil já mapeou, né, as áreas de risco no município que podem estar sofrendo com outros eventos, com fortes chuvas, por exemplo. Então, nós estamos pensando, sim, a habitação, defesa civil, a própria Secretaria de Infraestrutura, de trazer soluções viáveis para essas famílias. E eu acredito que nos próximos anos, a solução ela não vem apenas pela questão das construções, dos financiamentos habitacionais, né? Das construções, não, dos financiamentos habitacionais, que as famílias acabam se endividando, tendo que pagar e tal. Mas como é que o município vai pensar? Por exemplo, melhorias habitacionais. Nós temos, inclusive, no nosso orçamento Maracanã, já aprovado uma proposta para a gente pensar as melhorias habitacionais. Nós temos um orçamento aprovado e é uma das ações que nós estamos pensando. Pronto. Eu já soube que existem algumas iniciativas de melhorias habitacionais dentro da própria secretaria. Isso já acontece, já é uma realidade hoje no município, né? Como é que são essas atuações? Assim, apesar de se implora pela quantidade, né, pela necessidade, mas isso é algo já presente, né? Pronto, exatamente. As melhorias habitacionais é uma das estratégias, né? Eu falei no início que a política habitacional ela não está restrita à construção de moradia e ela não está restrita apenas à moradia, mas ao direito à cidade, não é isso? Mas, concretamente, em relação à questão da moradia, nós já temos executando, em parceria com a Gerdau, que é uma empresa privada, que está localizada ali na área de abrangência, que pega Conjunto Acaracuzinho, Santo Sátiro, Jardim Maravilha, Alto Alegre 1. Então, essa empresa, em parceria com a prefeitura, já está realizando melhorias habitacionais. Como é que funciona? A empresa ela tem um aporte aí financeiro, um valor para investir em melhorias habitacionais, e aí não entra questões muito graves na estrutura, mas é melhorias mesmo, é troca de piso, banheiro, né, a questão dos dispositivos sanitários, e melhorias na reboco, telhado, são coisas que não atinjam a estrutura do imóvel. Não tem muita Porque, gravidade. às vezes, o alicerce é bom, né? Assim, o local é bom, o alicerce é bom, mas existem esse tipo de detalhe, por exemplo, uma telha, né? Uma casa destelhada, né? É complicado para você morar numa casa destelhada. Então, são esses detalhes que acabam sendo... Nós temos situações no município, incrivelmente, de pessoas que moram ainda sem banheiro. Nós temos pessoas que moram sem porta. Acredita? Sem porta. Uma porta que é algo que te dá ali a privacidade, segurança, né? O que te resguarda da rua. Nós temos pessoas nessas condições. E aí, essa parceria com a Gerdau, ela visa atender às melhorias habitacionais, algumas pequenas reformas. Nós já estamos executando desde 2022 essa parceria. No momento, nós estamos atendendo esses bairros que eu lhe falei. Inclusive, quem estiver nos ouvindo, que residir no Acaracuzinho, no Santo Sátiro, no Alto Alegre 1, Jardim Maravilha, ou seja, naquele entorno, podem nos procurar lá na política de habitação, lá na Coordenadoria de Habitação, que funciona ali vizinho ao Corpo de Bombeiros. Vocês podem nos procurar, basta levar apenas um comprovante de residência. Importante, o imóvel não pode ser alugado e não pode estar localizado em área de preservação ambiental, em área de risco. Tem que ser um imóvel passível de ser regularizado futuramente. E
Além dessa ação da Gerdau, como eu lhe falei, nós também, o poder público, o município, estamos estruturando o nosso programa próprio de melhorias habitacionais. Este que está sendo realizado hoje, ele é em parceria com a Gerdau, mas nós também estamos pensando em fazer o nosso programa. Estamos pensando, não, já estamos com ele praticamente praticamente finalizado, né? Assim, no projeto, para poder ser aprovado e a gente começar a projeto que vai ter que ir para a Câmara, Isso. né? Ainda tem todo aquele trâmite de legislação mesmo, né? Exatamente. Darlene, era até a pergunta seguinte que eu ia fazer, a gente acabou entrando aqui num assunto. Mas como é que essas organizações não governamentais e o setor privado, a sociedade civil, elas podem se unir para pensar nessas políticas habitacionais também, para concretizar, desempenhar um papel em relação a isso, essa área? Pronto, importantíssima essa questão. Toda política pública, e com a habitação não é diferente, nós temos uma instância, que é uma instância formal, no caso, os conselhos, são os conselhos de políticas públicas, os conselhos setoriais. No caso de habitação, nós temos tanto o Conselho das Cidades, como nós temos o Conselho Municipal de Habitação, que é espaço em que a população ela vai ocupar, ela precisa ocupar esses espaços. O Conselho, gente, é importantíssimo para qualquer política pública. Pra você tem ideia? Esse programa que nós estamos falando agora de melhorias habitacional, ele, para ser executado, ele tem que ser aprovado pelo Conselho. Então, o Conselho ele precisa estar... E aí, o Conselho ele é formado por gestores, né, por pessoas que são gestores, que eu digo, servidores da Prefeitura, ou seja, a instância governamental. Ele é formado também pela sociedade civil, principalmente. Né? E as pessoas, a população ali... usuária dessa política pública. Então, a gente precisa, cada vez mais, ocupar esses espaços, conhecer esses espaços, porque, às vezes, as pessoas desconhecem. E não existe aqui no Brasil uma cultura política em relação a essa questão da participação. Né? As pessoas participam de tudo, mas quando se fala de decidir a sua própria vida, de propor, né, políticas públicas, muita gente não vai, talvez pelo descrédito, né, acha que não vai dar nada. Às vezes vai mais para a rede social reclamar do que propriamente participar e construir junto com o governo, né? Exatamente. Eu sempre falo, quando eu vejo as pessoas falando, isso não funciona, não presta... Pô, vai para dentro do conselho, vai colaborar, vai mostrar vai saber se realmente não presta, né? Porque às vezes Isso. muita gente fala pelo achismo, né? Porque fulano de cicrano, amigo do Beltrano, falou que foi... Então, assim, é bem distante. É um completo desconhecimento das ações que são realizadas, é um completo desconhecimento de que existem instâncias participativas e que lá é legítimo para você reclamar. E não existe esse negócio de, não vai, vale sim se você traz, se você discute, que você dialoga. As pautas que são debatidas nos conselhos, elas são votadas, elas são deliberadas. Então, se foi votado para ser encaminhado de determinada forma, vai ser sim. Até porque o poder público, o gestor, ele tem, os conselhos, ele tem poder deliberativo. Então, o poder público, inclusive de aprovar e de reprovar contas municipais, para você ter uma ideia. Né? Aprova os recursos, de como que aquele recurso vai ser usado. Destinado. Né? Então, é muito importante essa participação. Infelizmente, não é só aqui em Maracanaú, essa é uma realidade de todo o Brasil, e principalmente nas últimas décadas também, dos últimos 5 anos, nós temos vendo cada vez mais esvaziada a participação dos conselhos. Mas é uma importante instância de participação popular, né, de que ali é uma instância legítima para que as famílias, os moradores, possam vir colaborar e dizer como é que quer que seja, a sua cidade, Exatamente. em relação à política de habitação, principalmente. Agora nós vamos iniciar, quando nós iniciarmos o programa Minha Casa Minha Vida, todas essas discussões vão passar por dentro dos conselhos. Muito o bacana. conselho, inclusive, ele não está desativado, tá? O Conselho Municipal de Maracanaú, ele é um conselho que se reúne todo mês. E a gente traz pautas importantes, inclusive nesse cenário agora de chuvas, do que fazer. Nós estamos trazendo, sim, as medidas, as discussões para dentro do conselho. Darliane, e outras empresas? Aqui no Maracanã a gente tem várias empresas. Outras empresas podem adotar essas práticas que foi adotada, por exemplo, pela Gerdau?
Podem sim. Inclusive, né, a gente faz aqui esse pedido, esse clamor, né, que coloca, porque eles têm as suas, tanto pode ser como isenção fiscal, né, porque eles têm aí, eles podem estar destinando recursos para as infinitas políticas aí, várias políticas de habitação, de educação, de criança e adolescente, de proteção à questão da mulher, e aí eles podem destinar recursos para serem investidos nas políticas habitacionais. Nós temos um fundo habitacional. Então, esse recurso pode até ser doado para o fundo, né? E destinado para determinada melhoria. Esse da Gerdau, no caso, é um projeto da própria Gerdau, não passa pelo fundo. Então, o recurso é da própria empresa, o aporte é direto da empresa para as construtoras que vão fazer as reformas. É aquela questão de você mudar o espaço em que você vive, né? Se você pode fazer essa mudança, por que não, pelo menos naquele espaço territorial, ou para aquelas pessoas que perpassam ali pelo seu ambiente diariamente, né? Por que não trazer uma melhoria de vida para elas? Né? A questão da responsabilidade social exatamente. também, né? Esse é um tema muito debatido e traz muda a visão da empresa dentro da comunidade. Muitas vezes tem uma empresa que se instala e às vezes a população ela não rejeita por conta de algumas consequências que vão trazer para alguma questão que vão trazer ali para o território, mas a empresa ela tem que estar próxima da comunidade, né? Ela tem que trazer benefícios para a comunidade, não é apenas o lucro, não tem que ter essa visão exclusiva de buscar o lucro, né? Então, o emprego, não, mas a gente já traz emprego. Sim, você já traz emprego, mas o trabalhador ele está vendendo sua força de trabalho. Exatamente. Né? É uma troca justa. É uma troca justa, então não se justifica dessa. Não é esse o argumento. Então, a empresa hoje, responsabilidade social, ela precisa estar mais próxima dessas questões, ela precisa dialogar com o poder público, lógico. Ela precisa conhecer seu território, quais são as necessidades daquele território, porque aí eu acho que é um ganho para todos, para a comunidade e para a própria empresa. E as pessoas podem se inserir aí também dentro desses projetos, levando suas ideias, levando suas argumentações aí para os conselhos, até mesmo para vocês, né? Com certeza. Como eu te falei, o espaço do conselho, ele é um espaço amplo, ele é um espaço onde você pode estar trazendo ideias, você pode estar trazendo críticas, né? Tanto propositivas como também as críticas, né? Em relação ao que é que precisa melhorar, o que é que está ruim. Então, é um espaço amplo e a gente realmente deseja que nesses próximos anos a gente possa ter essa participação maior da população e das empresas também aqui no nosso município, para que possam estar pensando um pouco mais nessa realidade e também colaborando conosco para mudar essa realidade. Darliane, em relação a essas, a gente estava conversando lá no início, que o Maracanaú ele se construiu muito ali com a Coab. Né? A primeira forma de acesso às moradias aqui era com a Coab. O que se pensa em relação a essas pessoas que compraram casa por meio da Coab? Existem projetos em relação a isso, até porque são, sei lá, 30 anos, que as casas estão do mesmo jeito, mudou essa logística, essa dinâmica, como é que é? Bem, o que é que tem hoje, inclusive, quando eu falei para você, nossa diretoria de política habitacional e regularização fundiária. Então, essa realidade hoje dos conjuntos habitacionais que é muito presente em Maracanaú, né? Muitos na época eram 14 mil famílias. Se você for ver hoje, dessas 14 mil moradias, né, que foram entregues, já teve aí uma pode ter se transformado em 3. Exatamente, né? Porque elas desmembram, né? Porque os espaços eram muito grandes, né? Na época de venda, isso é muito comum. Tipo, a minha mãe tem uma casa no centro da cidade e, tipo, há 35 anos, né? E a gente vê muito, é muito comum, tipo, uma casa ser feita em 4, às vezes faz 2 em cima, faz 2 embaixo, enfim. Puxadinhos, né? Então. E aí é muito comum, né? Exato, muito comum por conta do crescimento populacional, do crescimento das famílias, e as pessoas vão criando querendo estratégias, seu espaço, né? De viver. Então, vai fazendo os puxadinhos, vai melhorando. Eu também moro aqui, cheguei no Maracanaú em 86, peguei essa realidade do município, do conjunto ali, no seu se construindo, né?
E também, onde eu moro hoje, é resultado desses puxadinhos, né? Enfim, o que é que se tem em relação a essas moradias? A Coab, por exemplo, a Coab já está extinta, né? Está em processo de extinção, na verdade. Ela funciona hoje só com escritório para finalizar o processo de regularização dessas casas. Então, nós temos mais ou menos umas 8 mil moradias, dessas 14 mil que foram entregues, umas 8 mil moradias que não têm ainda a escritura. Então, a intenção, inclusive, essa semana, o nosso diretor, Anderson Rafael, esteve em reunião com a Coab. A intenção é que a gente possa estar fazendo uma ampla campanha, já nesses próximos meses, de chamamento para as pessoas virem regularizar a sua casa. E aí, não vão arcar com aqueles custos enormes, né? Porque é caro. Fazer a escritura de uma casa sai caro e muitas pessoas não têm condições de fazer, de pagar. Mas com essa parceria com a Coab e a Prefeitura de Maracanaú, as pessoas vão ter algumas isenções, né? Nós temos aí um programa na Prefeitura chamado Minha Casa Legal, e nós vamos estar incentivando e estimulando, chamando essas famílias para regularizar suas moradias. Então, hoje, morar em uma casa que é sua, né, é muito importante é muito importante, porque hoje as pessoas elas estão lá ocupando, mas elas não têm o direito de propriedade. Elas não têm. Então, nós pretendemos logo mais, agora nos próximos meses, já fazer uma ampla campanha para chamar as pessoas para estar fazendo essas regularizações, né, adquirindo a escritura dessa casa. Darliane, tem mais algum tema, algum ponto que a gente possa trazer aqui na entrevista? Eu acredito que a gente falou bastante, tem uma pauta importantíssima, que é a própria regularização fundiária, mas como ela é uma pauta extensa, bem demorada, eu acredito que não vai dar para a gente falar hoje dela, mas é outra pauta que está aí na ordem do dia, que é a regularização fundiária, para além dos conjuntos habitacionais, vai abranger todo o município. Nós temos já uma programação de bairros que vão passar por regularização fundiária, né? Como é que essa regularização vai impactar diretamente no município? Vai impactar, porque a regularização fundiária ela não é apenas a entrega do papel da casa, ela passa também por reformas estruturantes, né? Em relação às áreas ali que essas moradias estão localizadas, serviços públicos, né, saneamento, uma requalificação ali da área. Então, isso traz uma outra dinâmica para o território, né? Então, e qualidade de vida também. Então, nós estamos, inclusive, no processo com o Salgadinho, lá na Pajuçara. Mas, como eu te falei, toda política pública ela é demorada, porque Exatamente. Envolve cartório, envolve legislação, documento que vai, documento que vem, a burocracia do poder público. Mas já acontece, já é uma realidade. Nós já estamos fazendo com a área de Salgadinho e temos outros bairros também para entrar. Então, a intenção é, a longo prazo, nós regularizarmos Maracanaú. Outra questão que eu ia falar, que eu ia te perguntar, e acabei esquecendo, é como é que você falou em relação a essas políticas que são a longo prazo, né? Que não depende de governo, né? Depende do interesse mesmo coletivo. Como é que vocês fazem hoje para amarrar com que o próximo governo dê continuidade a essas ações? Os planos, né? Como eu te falei, nós temos um plano habitacional, esse plano é aprovado e ele tem metas. Então, é na Câmara, Isso. Legislativo, votado, né? Legislativo, ele é votado todo ano, né? Tem ali as metas, a gente manda nossas metas daquele ano para ser votada, e aí a gente vai conduzindo essa política. Então, não tem como um gestor assumir e dizer, não, esse plano que foi feito, eu não quero outro. Não é assim que funciona. Né? Então, o plano ele tem é a longo prazo, ele tem uma validade. Por exemplo, o último plano de habitação, ele teve uma validade de quase 10 anos. Então, tem aí 2 gestões para realizar. E agora nós estamos nessa fase de atualização, tanto do plano diretor, que vai passar por atualização, como também do plano de habitação, que vai passar por atualização. E a gente espera realmente que a gente traga novidades aí, porque a cidade muda e muda Exatamente. rápido. E muda rápido. Então, por isso, essa necessidade de atualizar esse plano quanto antes, porque o que foi pensado há 6, 7 anos atrás, talvez não caiba mais nessa realidade, né? Pois é. Darliane, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foi ótimo o bate-papo, foi ótimo tirar as dúvidas mesmo da população, aquelas dúvidas básicas, e mostrar para os maracanauenses o que nós estamos fazendo relativo a essa questão.
Obrigada a você, obrigada a toda a equipe aqui, fui muito bem acolhida e qualquer momento a gente pode retornar para estar esclarecendo outros pontos, né? Se as pessoas também tiverem curiosidade ou quiserem aprofundar mais uma ou outra temática, eu acredito que esse canal fica aberto, aceita propostas, né, de pauta e nós poderemos retornar quantas vezes fomos convidados, tá? Para mim também foi um prazer, muito obrigada. Obrigada, Darliane.